Bom dia, meu nome é Rafael, eu sou aluno do programa de mestrado em letras da Universidade Federal de São João del Rei. Atualmente trabalhando com fake news, mas sempre tenho interesse nas análises de filmes, peças publicitárias, tudo que envolve esse aspecto verbo e voco visual. Então aqui eu vou trazer uma análise da verbo e voco visualidade em X-Men Last Stand, um filme de 2006. Aqui partindo dos pressupostos bakhtinianos, e a defesa da tridimensionalidade, ou a concepção da tridimensionalidade, feita pela professora Luciana de Paula e o grupo dela, o GED. Bom, o objetivo nesse trabalho vai ser analisar como é construído o processo de produção do signo ideológico Cura Mutante, no filme X-Men 2006, a partir dessa concepção verbo visual de linguagem. Isso envolve uma metodologia onde teremos três trechos do filme, para podermos analisar como se dá essa tomada de posição do sujeito em relação à cor e como que isso é materializado, verbo e voco visualmente, para depois analisar como que o funcionamento dialógico do enunciado ele se estabelece interna e externamente. Interna no sentido de criar uma unidade no filme, uma linha cronológica, mas também responde a coisas que estão para além do filme. Uma relação entre arte e vida, que está no nosso referencial teórico, onde vamos trabalhar língua, linguagem, o enunciado, a perspectiva um pouco visual, signo ideológico e essa relação entre arte e vida. O filme Os Mutantes. Aqui, esse filme, o Last Stand, o último, ele faz parte de uma trilogia que foi criada em 2000 e 2006, mas faz parte de um grupo de outros filmes que estava sendo lançados por Hollywood, retomando as histórias em quadrinhos até 60, 70, até 80. Essa retomada, na verdade, era uma crescente, uma efervescência com relação ao verbo visual. Não só a televisão, mas o cinema já despontava aqui com um grande mercado. E como mercado, as companhias viam nisso uma forma de ganhar dinheiro. Então esses filmes vão sendo criados com base nessas adaptações, não são nem fiéis, nem ruins, né, com relação às HQs, são adaptações, são versões diferentes, tem diretores diferentes, perspectivas diferentes, os próprios personagens aparecem muitas vezes com personalidades diferentes das HQs, então isso precisa ser levado em consideração. Porém, é importante lembrar que nos três filmes aqui o debate central é a questão do preconceito, principalmente o preconceito dos humanos com os mutantes. E nós vamos ver nos três filmes formas de reações diferentes desses mutantes. Alguns que propõem conviver com a humanidade em paz e outros que propõem um certo distanciamento e um certo controle, já que os mutantes são uma evolução do gene humano. Ou melhor, possuem um gene X. Então, essa perspectiva, essas duas visões diferentes não deixam de se relacionar, por exemplo, com a criação da história. Preciso lembrar que a história da primeira HQ, que não vendeu, por sinal, não vendeu muito, né? Por sinal, foi criada em 1963, um tempo de profundas mudanças, né, nos Estados Unidos, no qual passava por um processo tanto de direitos civis na questão da luta dos negros pelo voto, entre outras coisas, e também passava por um início já, né, se a gente for pensar em 63, um início já da crítica à guerra do Vietnã, principalmente porque enquanto se lutava por direito dos cidadãos americanos aqui lá nos Estados Unidos, pessoas negras e de outras etnias estavam sendo mortas no Vietnã. Então havia um conflito ali muito grande com relação ao que era
ser norte-americano e como que deveria se estabelecer uma sociedade mais justa. Então, veja bem, há diversos textos que fazem a relação entre as duas principais figuras, né? Existem outras, mas as duas principais cabeças do movimento negro por direitos civis nos Estados Unidos, que foram Martin Luther King e o Malcolm X, com o professor Xavier e o Magneto, que são os dois mutantes, como eu mencionei, que aqui estão são os dois mutantes mais velhos dos X-Men e que têm visões diferentes com relação à relação mutante e humano. Primeiro achando que deve se conviver em paz, o segundo achando que uma guerra já está sendo travada e que os mutantes precisam reagir. Então veja bem, esse percurso histórico nos mostra que a história, tanto a história em quadrinho como a própria adaptação, que eu falei que não tende e não é, na maioria das vezes, nem se pretende a ser fiel, mas ambas não deixam nunca de estabelecer relação com o seu com a sua época, digamos assim, com o seu cronotopo. Porque se em 1963 a questão dos direitos civis era extremamente cara para esses grupos, para não dizer para os norte-americanos como um todo, se a gente for pensar na marcha de Selma e a forma como ela se deu, né, 2 anos após aí o lançamento dos X-Men, com a união de negros, brancos, asiáticos e várias etnias diferentes em prol dos direitos civis para todos, nós vamos ver como que esses filmes, essas histórias em quadrinhos, que muitas vezes a gente coloca no mundo da arte, na própria comédia, elas não deixam nunca estabelecer uma relação com a vida. Muitas vezes esse movimento de resposta, né, ele é feito indireto, é claro que é sempre indireto, porque não tem como você passar de um mundo para o outro sem um reflexo, uma refração. Isso acontece tanto do mundo da arte para a vida, como também no mundo da ciência, no mundo ciência para a vida, porque esses movimentos, os pressupostos, a visão, a perspectiva envolvida, tem sempre algo muito caro desses mundos. Então, nosso objetivo aqui vai ser analisar como é construído o processo de produção de signo ideológico por um mutante no filme X-Men, verificando a verbo-visualidade. Como a verbo-visualidade participa da construção do enunciado. O que acontece? Esse último filme, que é o nosso objeto, uma cura mutante, né, ela é defendida, ela é encontrada, os humanos encontram um mutante que tem o poder de suprimir, como vai dizer um dos personagens durante o filme, suprimir o gene X de outro mutante. E os humanos conseguem desenvolver uma espécie de frasco que contém o sangue desse menino e que pode ser utilizado para curar os mutantes, fazer com que eles percam o gene X. Então, esse movimento, né, essa cura, tanto o seu pronunciamento, né, o seu anúncio, nós vamos analisar aqui, vai ser recebido por mutantes diferentes, sob perspectivas diferentes. E é nessa diferença de representação, de forma de entender essa cura, que nós vamos trabalhar aqui. Então, retomando aqui, a questão da metodologia, como eu disse, nós fazemos esses 3 recortes para verificar como o sujeito se posiciona diante dessa cura que eu mencionei, né, desse anúncio da cura, se deve se levar isso para frente, se não deve haver cura, como reagir, entre outras coisas. E o procedimento analítico aqui que eu utilizo é pensar o funcionamento dialético-dialógico do enunciado, verbo, voco, visual, interno e externamente. Como eu disse, pensando nessa relação, como que ele
responde internamente na linha do filme e também responde às coisas fora do filme, que são os movimentos sociais e as lutas que ocorrem no mundo da vida. Como eu fiz a relação atrás das HQs com Luther King e o Malcolm X. Bom, referencial teórico aqui. Temos alguns pressupostos básicos para essa análise. Pressuposto bakhtiniano, que são o conceito de língua e linguagem. Em russo, o termo utilizado é yazyk. Yazyk pode designar tanto língua quanto linguagem, assim como no inglês nós temos a palavra language, que significa também língua e linguagem. Então, o campo bakhtiniano, ao nos debruçarmos sobre os textos, precisamos ter isso como ressalva para não reduzir a perspectiva como ou não trabalha com língua, ou trabalha só com língua e não trabalha com linguagem. Não, as duas palavras vão aparecer lá, e é bom lembrar que no russo não há essa distinção, as duas são complementares. A língua faz parte da linguagem, a linguagem faz parte da língua. Então, o segundo pressuposto é: a linguagem não é um instrumento de comunicação ou expressão do pensamento, mas de interação social entre sujeitos. Esse texto é do professor João Vanderlei Geraldi, ele chama As Concepções de Linguagem, no qual ele vai fazer um percurso histórico, analisando como que a linguagem foi compreendida e até definida ao longo da história, principalmente partindo, é claro, de uma cultura ocidental ali que começa com os gregos. Nesse texto, o autor vai defender que a língua já foi considerada expressão do pensamento, principalmente no contexto do Império Romano, onde se tinha uma perspectiva como se o indivíduo não fala bem, principalmente se a gente for pensar na questão da retórica, que era muito forte, e que os romanos trouxeram dos gregos. Se o indivíduo não se pronuncia bem, ele não fala bem, logo ele não pensa bem, porque a língua é a expressão do pensamento. Se ele fala bem, de maneira organizada, pausada, bem falada, logo o seu pensamento também é organizado, bem resolvido, dinâmico. A segunda concepção que o autor vai trazer essa é uma concepção posterior, porque a ideia de expressão do pensamento foi, em tese, superada com o crescente do campo da pedagogia, especialmente quando se pensa no aspecto educacional de ensino de línguas. Se você parte de um pressuposto como esse, o sujeito já está acabado. Logo, não faz diferença você ensinar ele ou ela, ou não, porque não caberia a esse processo pedagógico desenvolver essa expressão. A expressão vem do pensamento. A segunda concepção, como eu estou colocando aqui, ele chama de instrumento de comunicação, que essa é uma concepção bem mais arraigada aí que a gente pode chamar pós-revolução industrial, né? Principalmente segunda revolução industrial, aí que a linguagem enquanto meio de comunicação, isso vai ficar marcado muito nas guerras, vai ser entendida como instrumento de comunicação, ou seja, eu tenho um emissor, eu tenho o canal pelo qual eu emito a minha mensagem e eu tenho um receptor que recebe essa mensagem. Essa maquinização não é à toa, também tem relações com seu período histórico, e ainda hoje ela é muito comum, essa concepção de instrumento de comunicação, principalmente em perspectivas que se dizem aideológicas ou não ideológicas, porque o argumento não se deve discutir questões sociais, teológicas, culturais na e pela linguagem. Não, a linguagem é instrumento de comunicação. Precisamos ensinar o indivíduo a estabelecer de maneira coesa, coerente, sua
comunicação, a ele ensinar ele a utilizar esse instrumento. Não deixa de ser aqui um resquício da expressão do pensamento, ou seja, do bem falar, mas aqui tem uma concepção um pouco diferente, que é essa língua apartada do sujeito. Inclusive do pensamento, a língua é um instrumento pronto, fechado, acabado, no qual o sujeito se utiliza dela. O terceiro pressuposto aqui que eu trago é a questão do sentido. Bakhtin vai dizer que o sentido não está na palavra em si, no visual em si, ou no som em si. O Bakhtin não, né? Aqui eu estou fazendo um acréscimo para a gente poder pensar a verbo e vocovisualidade, como eu vou colocar mais para frente. Mas ele vai dizer que o sentido não está na palavra em si, no visual em si. Bom, retomando aqui, tive outro probleminha. O terceiro pressuposto que eu trago aqui, baseado no texto Notas sobre Literatura, Ciência e Cultura do Bakhtin 2017, quer dizer, o texto não é 2017, é do século XX, mas a última edição que nós temos aí publicada em 2017, o autor vai trabalhar nesse texto muito essa relação. Essas notas dele vão ser umas notas sobre o próprio desenvolvimento teórico da perspectiva bakhtiniana, e ele vai deixar bem, não explícito, mas ele vai deixar para a gente como que ele está pensando essa questão do sentido com relação ao campo da linguagem no sentido mais amplo, ou seja, para além da língua. E aqui que eu trago esse meu entendimento, que ele, para mim, está colocado ali, que ele vai dizer: o sentido não está na palavra em si, no visual em si, ou no som em si. Se a gente for pensar verbo e vocovisual. Verbo e vocovisualmente. Trata-se de uma construção na interação entre sujeitos, eu, outro, na e pela linguagem, como eu disse, relacionando com os dois pressupostos de cima. Porque o autor vai entender que o enunciado, enquanto elo na cadeia enunciativa, ele responde a algo e suscita algo. Sempre esse enunciado é vivo, ele é pleno de sentido. Alguns vão utilizar a palavra prenhe de sentido, dizendo que ele está sempre ganhando novos sentidos, né? E esse enunciado, por estar bem relacionado com essa relação com a vida, nunca fora dela, essa interação entre os sujeitos no mundo da vida, nunca fora dela, ele acaba por ser sincrético, ou multissígnico, como prefere a professora Ecaterina. Ele é constituído verbo e voco visualmente. Há uma entonação nele, nas suas diferentes semioses, né, ou suas diferentes materialidades sígnicas, que é o seguinte: na entonação, o Voloshin vai trazer isso em texto 2019, na entonação, a palavra, ou eu estou defendendo um enunciado, entra em contato direto com a vida. E antes de mais nada, o falante entra em contato com os ouvintes justamente por meio da entonação. É nesse sentido, nesse processo de retomada e de suscitar uma nova resposta, que a verbo vocovisualidade acaba participando. Porque viver, aqui o Bakhtin traz as palavras dele, viver significa participar do diálogo, interrogar, ouvir, responder, concordar. Nesse diálogo, o homem participa inteiro e com toda a vida, com os olhos, com os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida humana, um simpósio universal. Aqui eu trago esse destaque totalmente na palavra, porque quando ele está comentando os olhos, lábios, mãos, espíritos, essa perspectiva que a professora Luciane traz com relação a pensar essa verbo e vocovisualidade, ela está presente nesse trecho. É bem interessante, porque o autor está dando uma margem para se pensar: olha, quando eu estou interagindo, quando eu estou vivendo, participando do diálogo, enunciando, eu estou utilizando todo o meu corpo para fazer tal procedimento.
E fazendo isso, com relação ao campo da linguagem, nós podemos dizer, sim, que principalmente na conversa face a face, é fácil de notar esses três aspectos, que são aspectos que participam do processo de produção de sentido e da produção enunciativa. O autor vai trazer em tudo, através do que o homem se exprime exteriormente, e por conseguinte para o outro, do corpo à palavra, ocorre uma tensa interação do eu com o outro, ou seja, ele pensando nessa interação corpo e palavra, isso está para além da língua. Se a gente for retomar o termo Yazik, é uma relação aqui mais pensando no campo da linguagem, no seu sentido mais amplo, em suas semioses distintas, trazendo aspecto tanto visual, se a gente for pensar visual do corpo, como um aspecto sonoro. Então, com base nessa leitura e nessas construções que os autores deixam esse espaço em aberto para que a gente desenvolva, que a gente construa e vá expandindo a teoria, que Paula e Cerne vão colocar que a verbivocovisualidade diz respeito ao trabalho de forma integrada das dimensões sonora, visual e os sentidos das palavras. O enunciado verbivocovisual é considerado em sua potencialidade valorativa. O que elas estão trazendo como potencialidade valorativa aqui? Não é a perspectiva aristotélica de potência, no meu entendimento. É pensar, na verdade, como que a tridimensionalidade da linguagem não é um aspecto somente material do enunciado, ou seja, ela é uma concepção de linguagem. O que significa? Significa pensar que mesmo quando nós estamos lendo um livro ou lendo um folheto ou um gibi ou um cartoon, todos esses processos onde nós temos muitas vezes acesso só à materialidade verbal, a depender das outras, nós temos também um aspecto visual sempre presente. O sonoro, muitas vezes representado pelas palavras, ele nessa representação, nessa materialização que ele está no verbal, como acontece com as onomatopeias, ele passa pelo indivíduo, mas na representação que esse indivíduo faz do enunciado, esse verbal sonoro, ele se torna sonoro. Assim como a gente, quando está lendo um livro, lendo a descrição de um personagem, ou muitas vezes nos chocando com a descrição que o autor está fazendo do personagem, sendo que a gente tinha outro, esse processo de representação verbivocovisual, ele está acontecendo a todo momento, porque essas três dimensões compõem como que a gente estabelece uma interação com o outro na vida. Então, essa relação que vai ser por meio da representação aqui nada amistosa, podendo ser muitas vezes de embate, os autores sempre reforçam a palavra, tem essa interação, ela vai acontecer por meio dessas três composições de linguagem. Não só quando o enunciado for de fato verbo-visual, como acontece em filmes, peças publicitárias, ou outros gêneros aí que envolvem de fato uma produção verbo-visual. Nesse sentido, pensando nessa materialidade verbo-visual, que o signo ideológico está sendo colocado nesse trabalho. Por que nós estamos trazendo isso? Porque nós temos a formação de um signo ideológico no filme, que é a cura mutante. Os próprios mutantes, de fato, são outro signo ideológico, mas não vamos expandir muito aqui. Pensando nessa cura, que é um signo ideológico, ela tende a ser representada por pontos de vista diferentes, de maneiras diferentes. E isso acarreta também respostas diferentes a essa representação. Por exemplo, o Voloshin vai colocar, pensando nessa questão da palavra, a palavra não é apenas o mais representativo e puro dos signos, mas também um signo neutro. A palavra é neutra em relação a qualquer função ideológica específica. Ela pode assumir qualquer função ideológica, científica, estética, moral, religiosa. Esse é um aspecto interessante porque o autor está colocando aqui a questão da palavra. Mas durante a análise nós percebemos uma coisa. Depois eu vou mostrar isso mais claramente, mas quando a gente pega uma imagem, um trecho de um vídeo,
a gente parte do pressuposto que nada está ali por estar. Tal fala, principalmente se a gente for pensar na produção mais trabalhada, né, que não é um vídeo assim, uma pessoa filmando a rua simplesmente por algum motivo, uma câmera de segurança, mesmo, se bem que mesmo nesse caso essa câmera foi colocada em tal posição, com um dado objetivo, que é vigiar a rua, então ela nunca está à toa. O que acontece com essa questão da neutralidade da palavra, nós acreditamos que também acontece com a relação do visual e do vocal. Por quê? Se pensarmos a questão da paleta de cores, a paleta de cores que encontramos nas cenas que eu vou mostrar aqui, também são encontradas em outros lugares. E como trabalhar, como pensar essa questão da paleta de cores? Olha, mas essa paleta de cores colocada nesse filme com esses personagens está produzindo sentido X, mas será se essa paleta de cores colocada em outro filme com outros personagens, com outra narrativa, não está produzindo outro sentido? Bom, nós cremos que sim, porque partindo desse pressuposto de que o enunciado é verbo evoco visual, o campo actiniano deixa muito claro que esse enunciado é irrepetível, assim como a produção de sentido para esse enunciado. Ao se dizer um mesmo enunciado duas vezes, ele não vai produzir o mesmo sentido, porque o tempo já é outro, os sujeitos já são outros, e eu diria que o enunciado já é outro, se esse enunciado é um processo entre esses sujeitos. A mesma coisa vai acontecer com o vocal. A questão de um timbre mais forte, um alçamento vocálico, uma fala mais extrovertida, como acontece de um advogado diante de um juiz, principalmente fazendo uma acusação ou um advogado de defesa, não vai ser o mesmo timbre, o mesmo tom de uma fala de um prefeito, de um vereador ou de um professor em sala de aula. Que pode também estar defendendo um tema ou alguma luta, por exemplo. O que eu estou colocando? Esses aspectos, tanto a palavra, como coloco o valor, quanto o visual e o vocal, elas também participam dessa função ideológica multi, ou seja, a questão das cores, a questão do vocal, elas também participam dessas funções ideológicas diferentes, da ciência, da estética, da moral, da religiosa, porque a depender dessa esfera que a gente está pensando aqui, depender dessa esfera que vai estar essa palavra, essa cor, esse vocal, ela vai produzir um sentido diferente. Alguns lugares vão ter restrições de cores, por exemplo, se nós formos pensar durante um tempo, a Igreja Católica fez muito oposição ao governo, se podemos chamar assim, da União Soviética. Então, a questão do vermelho foi muito forte e no cenário brasileiro, se formos pensar de 2014 para cá, a questão do vermelho foi muito forte e muitas vezes utilizar aquele vermelho significava um dado posicionamento, assim como uma forma de resposta e precisava ser respondida também pelo outro. Então, muitas vezes, sim, claro, a depender do contexto, certas restrições, sejam visuais, sejam vocais, sejam verbais, vão acontecer porque essa é a construção do grupo e naquele grupo, tal cor, tal vocal, tal palavra é um signo. E como o signo precisa ser combatido, enfrentado, é uma forma de se colocar no mundo. Então, nesse sentido, o autor vai defender que o signo ideológico ele se constitui em um território interindividual, que não remete à natureza no sentido literal dessa palavra, ou desse visual, ou desse vocal. O signo tampouco surge entre dois homo sapiens. É necessário que esses dois indivíduos sejam socialmente organizados, ou seja, compõem uma coletividade,
apenas nesse caso, o meio signo pode se formar entre eles. Ou seja, ao realizar o processo de comunicação social, veja bem, comunicação social que não é o mesmo de comunicação, instrumento de comunicação que eu coloquei lá atrás. Esse processo aqui não trata de um emissor, um canal para mensagem e um receptor, não. É comunicação social aqui, ele está pensando muito mais em sujeitos interagindo na e pela linguagem. Então, ao realizar-se no processo de comunicação social, todo signo ideológico, inclusive o verbal, esse trecho é fantástico, porque quando ele coloca o inclusive aqui, essa adição, aqui está muito mais para uma explicativa, né? Mas essa adição que ele faz, inclusive o signo verbal, significa que outros signos também participam. Ou seja, também compõem esse signo ideológico. Outras semioses também fazem parte. Então, todo signo, inclusive verbal, é determinado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social, assim como eu fiz o exemplo da cor vermelha. E, por fim, a relação arte-vida, antes da gente entrar nas análises, é pensar Eu já fiz essa colocação aqui, mas é bom trazer como que o Bakhtin está pensando essa questão explícita. Os três campos da cultura humana, a ciência, a arte, a vida, só adquirem unidade no indivíduo que os incorpora à sua própria unidade. Pelo que vivenciei e compreendi na arte, devo responder com minha vida para que todo vivenciado e compreendido nela não permaneça inativos. No entanto, a culpa também está vinculada à responsabilidade. A vida e a arte não devem só arcar com responsabilidade mútua, mas também a culpa mútua. O poeta deve compreender que sua poesia tem culpa pela prosa trivial da vida, e é bom que o homem da vida saiba que sua falta de exigência e a falta de seriedade de suas questões vitais respondem pela sua esterilidade de arte. Esse trecho é bem interessante, porque a depender da perspectiva, né, principalmente se a gente for para o campo da literatura, há diversas correntes que discordariam dessa afirmação de Bakhtin, mas essa afirmação dele é extremamente fiel, né, ou extremamente importante para toda a concepção de linguagem que o campo bakhtiniano coloca, principalmente essa relação entre esses mundos distintos, que é a ciência, a arte, a vida. A relação que o autor faz com relação estético, principalmente trazendo o estético e o ético, ou seja, aí nós temos a arte e vida, e principalmente se a gente for pensar a ciência também participando disso, a relação que o autor coloca entre ético e estético, a inseparabilidade entre eles, está calcada justamente nessa perspectiva, de que a arte e a vida, elas não são a mesma coisa, mas uma reflete e refrata a outra. Reflete e refrata a outra no sentido de que uma vai respondendo à outra pelas suas próprias construções. Isso é interessante pensar porque em 2006, nos Estados Unidos, o presidente George W. Bush, filho, né, era o atual presidente e um presidente de uma linha ideológico-política conservadora, principalmente que tentou passar leis, por exemplo, em 2005, de que o casamento deveria se restringir ao matrimônio entre homem e mulher, isso de maneira legal, que até então não tinha essa lei. Bom, essa lei seria, né, um enfrentamento à tentativa de realização de matrimônio, principalmente aos aspectos legais e de direitos, né, da comunidade LGBT. Agora LGBTI a mais, mas a perspectiva era quando se tem um casamento homoafetivo entre dois indivíduos, o que acontece? Após a morte, como não há nenhuma forma de união entre essas duas pessoas legal, os bens, o patrimônio, os direitos do cônjuge que foi deixado, né, que ficou vivo, não se estabeleceriam, não haveria esses direitos, como o direito à aposentadoria, inventário, entre outros processos legais.
Então veja bem, o filme de 2006, assim como houveram outras produções também que traziam essa temática de direitos e da comunidade LGBT para o cinema, eles não estavam separados de maneira nenhuma daquele contexto social no qual eles foram criados. Claro, de maneira extremamente retratada e refletida. Em alguns casos até caricaturizado, mas não deixa em maneira nenhuma de se constituir enquanto uma resposta a esse contexto social. Bom, chegamos então na nossa análise. Eu vou fazer da seguinte maneira que eu coloquei aqui a parte textual primeiramente, mas o que acontece? Na cena do filme nós temos especificidades, como eu já disse, especificidades verbais, especificidades visuais e vocais. Então aqui eu trouxe separadamente para a gente poder aprofundar em cada uma delas e pensar como que elas vão se articulando para produzir um dado sentido ou para realizar um dado projeto de dizer, uma certa representação. Então aqui o primeiro texto, inclusive eu trouxe a citação em inglês, porque mesmo quando se passa para o português, e é claro, isso é feito por uma equipe técnica preparada e que tem uma formação com relação à tradução e tudo mais, algo se perde. Não por falta de preparo dos profissionais, mas por uma questão de língua, por uma questão de cultura, por uma questão de enunciação desse sujeito. Nunca se consegue, uma língua nunca consegue replicar a outra, ela nunca consegue transpor, particularmente se nivelar a outra. Cada língua tem as suas especificidades, assim como os sujeitos que falam essas línguas. Então aqui eu trago a primeiro trecho aqui do enunciado. Nós temos um CEO, Warren Warrington, que é o representante de uma companhia farmacêutica que desenvolveu uma cura a partir da análise do DNA de um dado mutante. E aqui ele vai fazer o anúncio dessa descoberta que eles fizeram. Então ele começa que esses mutantes, né? Eu vou fazer a tradução aqui, quem quiser ler, fique à vontade. Esses tão chamados mutantes são pessoas. Aqui ele dá uma ênfase muito grande no pessoas. Isso é notado pela parte vocálica, que ele vai falar are people, just like us. Ele faz o movimento de aceleração logo após dar essa ênfase no people, ou seja, são pessoas, são seres humanos como a gente. E ele continua, o infortúnio deles é nada mais que uma doença. E aqui ele dá novamente o timbre dele fica mais forte e coloca um peso maior no disease. E o que significa? Aqui tem um problema de grafia ali, mas tá. Quando ele coloca esse disease, ele está afirmando que o infortúnio, o problema desses mutantes, que são pessoas, é uma doença. Um corrompimento da atividade celular normal, saudável. Então é interessante marcar aqui como que ele já estabelece. Os mutantes são pessoas, como eles, mas estão doentes. Ou seja, em algum nível eles precisam serem tratados para que eles fiquem exatamente, identicamente como antes, como os outros, né? Like us, como ele coloca aqui. E aí ele continua, veja bem, ele traçou uma linha que os mutantes são pessoas, que eles estão doentes, e que essa doença deles é algo simples de ser resolvido. O interessante é que agora ele vai trazer uma adversativa a todo esse trecho que já foi dito até agora. Ele vai colocar: mas eu estou aqui hoje para dizer a vocês, e aqui é muito comum, tanto em discurso político quanto em discursos para um grande número de pessoas, essas pausas têm um, um porquê de ser, essa calma, eles não só faz a pausa, como essa pausa é marcada também por
uma identificação da plateia, no qual o personagem olha em volta e vê todas as pessoas enquanto está em silêncio. Então ele faz essa pausa aqui logo após dizer que ele está ali para anunciar algo. E aí ele faz o anúncio dele. Existe esperança. There is hope. E aqui é interessante porque ele faz a ênfase exatamente no fato do existir a esperança, não da esperança em si. Ou seja, existe esperança. Tá aqui a esperança que estou trazendo para vocês. E aí ele faz uma referência ao lugar logo atrás dele, né? Que ele está fazendo esse anúncio em uma ilha. Na verdade, é a antiga prisão, ou a famosa prisão de Alcatraz. E ele vira para trás e fala: esse lugar, que já foi a mais famosa das prisões do mundo, vai ser agora a fonte de liberdade. E aqui ele faz uma pausa bem mais demorada para colocar que essa fonte de liberdade será para todos os mutantes que escolherem. Ou seja, há uma margem aqui daqueles que podem escolher e daqueles que não podem escolher. Esse ponto é interessante e eu vou retomar ele mais para frente. E aí ele conclui: senhoras e senhores, eu estou orgulhoso de apresentar a resposta para a mutação. A mutação, no caso aqui, é a mutação do gene X, que é o que acontece nos mutantes. E aí ele vai dizer: finalmente, nós temos uma cura. Então, esse discurso dele aqui, como eu já havia colocado, essa parte verbal, eu fiz aqui uma ligação do verbal com o vocal, como que ele vai reforçando dadas coisas que ele está dizendo e não outras, fazendo pausa em determinados lugares, não em outros, e como que a própria escolha que ele vai colocar aqui de pessoas, fonte de liberdade, corrompimento das células saudáveis e cura, como que ele vai traçando toda uma linha de que algo tem um problema e de que algo tem uma solução. Então aqui, essa é a cena. Eu trago aqui três fotogramas assim sequenciais, um de cada segundo, para a gente pensar como que isso está sendo feito visualmente. Por quê? Além desse verbal e esse timbre, esse tom que ele coloca na parte vocal, calçando certas coisas, dando essas pausas, realizando essa ênfase em dadas palavras, o visual está sendo feito de maneira concomitante com todo esse processo verbal-vocal. O que acontece? Nós iniciamos a cena com a fala do Orton com uma câmera 3/4, a terminologia cinematográfica é essa. A câmera 3/4, o que ela coloca? É uma câmera, ela é lateral, mas não é completamente lateral. Ela está entre o lateral e o frontal. E muitas vezes ela é utilizada para pegar um diálogo entre duas pessoas, normalmente privilegiando uma dessas duas pessoas que estão em diálogo. Aqui no caso, o orador. Então essa câmera ela está colocada numa parte superior, ela está numa lateral superior, pegando como centro. Se nós traçarmos aqui uma linha de perspectiva, nós conseguimos fazer um triângulo aqui no qual o Warrington ocupa a centralidade da tela. Inclusive não temos aqui dois planos, o plano quase da tela inteira é um plano só. Os personagens que estão na plateia, assim como o orador, todos estão focados na mesma equivalência, não há separação aqui entre planos, porque essa cena vem mostrar não só essa escolha de câmera, ela demonstra não só o orador que está colocando algo, mas também a plateia que está ouvindo. E como que tem peso não só o que está sendo dito, como também o que está sendo ouvido e por quem está sendo ouvido. Se nós repararmos aqui, nós temos um grupo de médicos. Nós temos um grupo de médicos aqui à esquerda
E nós temos um grupo que se parece com empresários. E aqui no canto inferior direito, o grupo de jornalistas. Então, esse movimento aqui demonstra quem está ouvindo esse anúncio e, de certa forma, validando o que está sendo dito. Ou seja, os médicos estão ali para ouvir, os empresários estão ali para ouvir, os jornalistas estão ali para ouvir, e mais importante de tudo, no final dessa fala do Wharton, todos aqui sentados aplaudem. Então, esse momento de aplauso vem confirmar o que eu já estou colocando aqui, essa importância de quem está ouvindo, e os aplausos deles confirmam como que essas pessoas, essas dadas posições sociais aqui na sociedade, principalmente de credibilidade, estão validando aquilo que o Wharton está colocando, aquilo que ele está anunciando, ou enunciando, né, se vamos pensar. Então, esse movimento visual, aqui como eu estou colocando, isso do ponto de vista cinematográfico vem, não de maneira complementar, mas está junto com aquela enunciação verbal vocal. Todos esses elementos estão contribuindo para a construção de um dado projeto de dizer, de uma dada visão sobre o discurso do Wharton, sobre o anúncio da cura. Inclusive, se nós formos aprofundar na questão do visual, a composição cromática do enunciado, pegando a paleta de cores, as principais cores são essas. O que acontece? Nós temos uma cor que vai de um azul bem claro, bem quase um cinza, até um vermelho e quase um preto. Essas cores quase opostas, no campo do estudo das cores, são chamadas de cores complementares. Então, essas cores complementares muitas vezes causam contraste. Então, esse contraste precisa ser identificado, e aqui eu trago as marcações, como que estão cada uma dessas cores. A gente vê como que essa oposição, né, não temos aqui cores análogas, mas cores complementares, como que isso participa da produção de sentido, no sentido de que nós temos, assim como o discurso do Wharton colocou um certo contraste, o estabelecimento entre os humanos e os mutantes, eles são humanos, os mutantes são humanos, mas eles estão doentes. Então eles não são humanos como a gente, eles precisam ser tratados. Então essa complementaridade que a gente identificou lá atrás, esse contraste, né, lá atrás na análise verbal, ela também está aqui no visual. E veja que como que no vocal ele vai dando essa ênfase, e todo esse processo da câmera que vai da lateral jogando mais para o centro da tela, ela começa aqui à direita e ela vai chegando ao centro da tela. Basta reparar os médicos, como que eles estão em cada fotograma. Olha como eles vão desaparecendo do enquadramento, e o foco vai virando uma câmera frontal para o Wharton. Normalmente, câmera frontal, que é a segunda parte do discurso, onde ele vai anunciar que eles acharam a cura, e que ele vai anunciar como que isso pode combater a doença, né, o corrompimento das células saudáveis. Essa mudança de enquadramento que sai da lateral para enfocar o Wharton na primeira pessoa, com close, ela é muito utilizada para demonstrar as emoções dos personagens. E esse momento emotivo também faz parte da construção do projeto de Z, de como essa cura está sendo enunciada por um humano. Que sentidos estão sendo produzidos por ou no caso aqui é uma equipe, né, de diretores, diretor de fotografia, diretor de sonorização e tudo mais, que eles estão construindo um dado projeto de Z com relação a esse anúncio da cura. Nenhum desses movimentos, nenhuma das escolhas feitas dos personagens, a cor do tapete, a cor do empresário aqui de terno e gravata, todos esses elementos, inclusive aquele verbal e vocal que nós analisamos, estão sim fazendo parte de um projeto de dizer, que a gente pode chamar o projeto de dizer filme, ou da equipe autoral. Por que eu coloquei equipe autoral? Porque no cinema, principalmente cinema hollywoodiano, nós temos uma influência ou uma interferência muito grande dos produtores. Não é comum termos filmes com
as famosas cenas dos diretores, ou versão do diretor. Não, isso não é comum. Isso costuma sair após a publicação do filme, né, a ida do filme para os cinemas, e normalmente dá muito trabalho, porque os executivos, as pessoas por trás do financiamento do filme, fazem certas sugestões ou adequações pensando na venda desses filmes, ou seja, não no aspecto estético ou projeto estético da obra, assim, não, mas o que, que ela vai vender? Que discurso que a nossa sociedade compra hoje? Que discurso que ela não compra? Então, esses elementos são importantes, inclusive para a gente pensar como que esse contraste é feito visualmente, vocalmente, verbalmente, de maneira ainda a ser vendível, vamos dizer assim. O resultado é que nós achamos, nós temos uma contradição verbal. A contradição visual aqui, no caso, é uma ideia de complementar, mas como que ela é marcada? Majoritariamente, a cor elencada aqui são cores escuras, cores fortes, cores de embate, não de apaziguamento ou de tranquilidade. Então isso acaba produzindo um sentido, participando dessa produção no sentido de um enfrentamento, não de uma cura voluntária como poderia ser entendido sob certa perspectiva ao discurso do Warrington. Não. Há sim um embate e ele está mostrando como que essa cura vai participar desse embate. A contradição vocal eu já coloquei como que a ênfase em dadas palavras consegue modificar completamente a sentença. Uma ênfase como em pessoas e depois você faz uma ênfase que essas pessoas estão doentes, estão diferentes de nós, as células corrompidas e precisamos descorrompê-las, né? Esse movimento vocal ele acaba sendo trazendo essa contradição, contradição aqui não no sentido pejorativo, mas no sentido de como estamos diante de um embate e como que o autor aqui no caso a equipe autoral está marcando o ponto de vista desse sujeito, desse humano, desse Warrington. Bom, a cena 2 que nós chegamos agora é a cena onde nós temos a personagem Tempestade. Essa cena é logo após o discurso do Warrington, feito na televisão. Assim que o discurso termina, há um corte já para essa cena que é como os mutantes receberam aquele anúncio. Alguns mutantes, no caso. Então aqui nós temos o discurso da Tempestade com o Hank, os dois, ambos mutantes, inclusive o Hank representante do grupo mutante no governo, né? Uma espécie de um líder de um comitê que analisa as questões mutantes no governo, e ele foi visitar o professor Xavier para comentar sobre essa chegada da cura. Então aqui nós temos a fala da Tempestade, e eu vou seguir o mesmo procedimento, a questão do verbal, vocal e o visual, para a gente ter uma certa metodologia. Então aqui nós temos a Tempestade comentando, questionando, na verdade, né, quem iria querer essa cura, que tipo de covarde ousaria pegar essa cura só para se encaixar, para se tornar normal. A gente poderia traduzir assim também, como fideino. Só que aqui nessa pergunta da Tempestade, claro, toda pergunta em toda língua, ela tem uma certa cadência vocálica, mas é possível identificar como a personagem, no seu ato de dizer, no seu ato de anunciar, dá ênfase em certas coisas e não em outras. Então aqui ela dá uma ênfase muito grande na questão do want, que seria o querer. Ela vai questionar who would want this cure? Ou seja, quem iria querer essa cura? Que tipo de covarde tomaria essa cura só para se encaixar? E aí o Hank, é preciso destacar que a Tempestade é uma personagem uma heroína, né, que tem uma origem africana e que ela, enquanto poderes, ela consegue controlar o clima, com chuvas, gelo, entre outras coisas.
O que acontece aqui? O Hank, por outro lado, se a Tempestade tem esses poderes, ela tem uma segunda vertente, que é ela não sofreu nenhuma modificação genética na sua aparência. Enquanto mutante, ela consegue se misturar ou se encaixar, como ela questiona aqui na pergunta dela, dentre os humanos, sem causar nenhum tipo de reação. Por quê? Anatomicamente não se vê uma modificação na pele ou em outras coisas no corpo dela que indiquem essa mutação. O Hank, por outro lado, ele tem um poder, ele tem diversos poderes, como uma concentração, uma força super-humana, uma velocidade, uma, um poder de pulo também muito grande, no qual ele se destacaria. Tanto ele é conhecido como uma fera. Só que os poderes do Hank, eles têm, assim como da Tempestade, uma segunda vertente, que aí no caso a gente olhar um olhar físico para ele. Do ponto de vista biológico, a pele do Hank é azul. E além de ser azul, ele tem uma certa pelugem que não é humana, está mais parecida com a de um urso. Assim como os pés dele são completamente diferentes dos pés humanos, um tamanho desproporcional. Então, desproporcional no sentido de relação dos pés humanos. Então, ele tem, se ele também tem poderes, é um mutante, assim como a Tempestade, ele não consegue se encaixar tão bem quanto ela. Por essas questões físicas, ele não consegue se encaixar entre os humanos e passar desapercebido. Então, o sentido de cura para ele é bem diferente do sentido de cura para a Tempestade. Então, olhando a resposta dele aqui, ele vai perguntar: é covardia se salvar da perseguição? Nem todos de nós conseguem se misturar tão facilmente. E aí ele faz uma brincadeira com a Tempestade. Você não solta pelos na mobília, como é o caso dele, que por essa pelugem ser grande, muito parecido com a de um urso, acaba soltando pelos ou outros fiapos assim onde ele está. Isso é interessante porque nós temos dois personagens em tese mutantes, porém com características diferentes, características estéticas diferentes. E essas características estéticas são sim levadas em conta para produzir um sentido para essa cura, o que está se entendendo como cura. E outra coisa, o Hank vai olhando a parte mais vocal, o Hank vai dar uma ênfase muito grande na questão do cowardness, que a Tempestade vai questionar. E que covarde assumiria tal cura só para se misturar. O Hank vai dar uma ênfase muito grande na sua pergunta, né, com relação a esse cowardness, porque a hora que ele explica que nem todos conseguem se misturar e fala para ela, ironiza, né, que ela não solta pelos na mobília, a resposta dela é um sorriso. Um sorriso no sentido, isso é verdade. Então, o que acontece? Vocalmente, se a gente for analisar aqui, os dois personagens vão construir essa sua resposta, né, aquele anúncio, de uma maneira vocálica. A Tempestade vai dar uma ênfase muito grande no querer. Quem iria querer essa cura? Porque da perspectiva dela não faz sentido essa cura. Aliás, ela consegue se misturar entre os humanos e tem poderes super-humanos. Porém, no caso do Hank, ele vai dar uma ênfase muito grande. Aqui no caso, eu selecionei o trecho da ironia dele, fazendo a crítica sutil, mais profunda, com relação ao aspecto biológico de cada um.
como que esse ser mutante para a Tempestade e para o Hank é visto de maneira diferente na sociedade. Aqueles que não conseguem se misturar, que soltam pelos, né, na mobília, eles não são tão bem vistos quanto a Tempestade, por isso sofrem de uma perseguição severa e cruel, e por isso a cura seria uma forma de escapar dessa perseguição. Analisando essa questão do vocal, pensando na forma como isso está sendo trabalhado visualmente, né? Eu já trouxe essas duas materialidades. Aqui nós temos uma cena um pouco diferente da primeira, onde nós tínhamos uma câmera que vinha de uma posição 3/4, semilateral, filmada de cima e que ia se deslocando para o centro da tela para ter um close do personagem que estava anunciando a cura, dando assim, passando aquela ideia de emoção, principalmente. Aqui nós temos a câmera inteiramente na lateral. E essa câmera, também chamada de câmera na horizontal, ou 180, ela vai trazer uma questão bem interessante para a gente pensar como que nos mutantes tem-se um embate de ideias de uma maneira interessante, porque nós temos aqui quatro mutantes diferentes, e pensando na questão do movimento da câmera, que se inicia aqui na lateral, completamente na lateral entre Tempestade e Hank, e vai se deslocando mais para a esquerda, de forma a captar de uma maneira melhor o rosto da personagem Tempestade. Basta olhar isso aqui pela tigela para a gente notar como que esse movimento está sendo feito. Essa câmera que vai virando para a esquerda de maneira a ficar mais central entre Tempestade, Professor Xavier e Hank, ela tem uma questão interessante porque ela não muda a sua altura. Se a outra vem de cima, enfocando o personagem com um close, nessa a câmera permanece na horizontal o tempo todo. Isso é interessante para criar um certo efeito de equipolência entre esses personagens. Equipolência entre esses humanos. O que eu quero dizer com equipolência? Esses personagens eles têm o mesmo poder de fala. E nesse sentido, essa câmera que vai criando isso, ela precisa também de outros elementos para poder criar essa ideia de equipolência. E como que isso é feito? Nós temos, claro, a personagem, se formos chamar aqui uma visão da Tempestade como M1 e a visão do Hank como M2, nós vamos ter esse embate de ideias que vai se materializar, inclusive, né, pelo aspecto visual. Ou seja, nós temos sim uma certa equipolência entre os personagens e agora precisamos analisar o que cada personagem está, como cada personagem está se relacionando visualmente com os outros elementos da tela. Porque ideologicamente vimos que eles têm ideias diferentes e que mesmo discordando, há sim uma certa compreensão entre eles, pelo menos até o momento da análise. Se nós pegarmos a composição cromática como nós fizemos com a outra cena, aquela horizontalidade de equipolência que eu acabei de comentar, ela também vai aparecer visualmente, ela vai ser um elemento extremamente importante, porque aqui nós vamos ter cores mais próximas de um sentido análogo do que cores complementares. Um marrom de marrom escuro para marrom claro, com um preto e um cinza escuro, eles vão compor esse cenário do filme, marcando exatamente como que cada coisa, cada elemento vai sendo construído não num tom homogêneo. Veja, não temos 5 cores diferentes aqui e todas essas cores bem marcadas. Nós temos o Professor Xavier com um tipo de roupa, Wolverine com outra cor de roupa, a Tempestade com outra cor de roupa, o Hank com outra cor de roupa, o próprio cenário no fundo, a pintura no tom amadeirado, também causa essa ideia como um ambiente tranquilo, calmo, um ambiente plausível, inclusive um ambiente mais elitista, né, no sentido de ser acadêmico.
todos esses elementos eles vão participar dessa ideia de construção dessa visão da discussão entre os personagens, ou seja, a equipe autoral, a gente está vendo o ponto de vista dela. E é esse projeto de dizer que ela está tentando construir, ou seja, essa equipolência entre os personagens que acontece mesmo na divergência. E aqui tem outro elemento importante, porque se o professor Xavier aqui está com um terno preto, muito comum por certas posições sociais, assim como o Orton está de terno preto, o Hank está de terno azul. Esse terno azul do Hank, é claro, ele não pode escolher a sua cor de pele, isso já vem no seu personagem, mas o terno azul ele pode escolher, e essa escolha não é em vão. O azul, muitas vezes representado para uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa que está aberta ao debate. Essas características com a roupa do Hank vão construir, inclusive, se colocarem de maneira complementar com o seu discurso de apaziguador, seu discurso diplomático, né, como ele é conhecido, diante dessas questões mutantes que nós estamos analisando. Então, o resultado nós temos um embate assim, verbal entre os personagens, que termina, claro, com um sorriso que passa essa ideia de compreensão. Nós temos aqui não cores opostas ou cores complementares, mas cores análogas, que aliadas com um tom de madeira e combinadas com um preto e um cinza passam essa ideia não só de aconchego, mas se aliam às construções dos personagens que estão ali, passando essa ideia de debate de ideias e de um lugar tranquilo e calmo. E nós temos também a questão do embate vocal, como que cada um demarca e delimita o seu enfoque naquele dado ato. A Tempestade se preocupou muito com a questão de quem iria querer, para ela não estaria nem de longe nas intenções dela querer a cura. E ela não compreendia nem as pessoas que faziam essa escolha. Para o Hank, por outro lado, ele vai comentar exatamente, olha, você não solta pelos nos móveis. Então não é tão fácil para nós que soltamos ser como você que não solta. Nós somos perseguidos, nós passamos por isso e tudo mais. Então nós temos sim um embate mesmo entre pessoas do mesmo grupo, de um mesmo grupo, aqui se a gente for colocar um grupo social. E aí chegamos na análise 3, porque além de nós termos esse humano, nós temos um humano representado pelo Warren, o embate de ideia entre os mutantes M1 e M2, que eu trouxe com a Tempestade e com o Hank. Eu recortei uma cena 3 para a gente marcar como que ainda aparece outras posições nesse embate. Há sim a posição do Magneto aqui, eu não vou trazer porque a análise ficaria muito longa, mas eu trago aqui a fala da vampira, ou a Rogue, no qual ela chega na sala assim que o Hank termina de conversar com o Wolverine, questionando sobre se essa cura seria do governo ou não. A vampira chega na sala e vai questionar o professor se aquilo é verdade. Com um tom bem claro, no sentido não de saber se é verdade, mas de confirmação. Olha, isso é verdade, eu já estou indo para lá para receber essa cura. Então ela faz a pergunta, fica bem marcado isso na pergunta dela, quando ela pergunta, is it true? Essa ênfase que ela faz no true, ou seja, isso é verdade? Ela vai marcar como que ela estava esperançosa com relação àquilo e ela vai confirmar isso na sua próxima pergunta. Eles podem nos curar, ou seja, isso que eu tô ou que eu sou, eles conseguem modificar isso para que eu seja normal, no sentido humano do normal. E o professor Xavier vai responder, sim, vampira, parece que é verdade. Então nós temos aqui uma questão da vampira que a gente pode chamar de um M3, uma terceira posição aí mutante,
que vai entender, assim como o Hank, se o Hank colocou de uma maneira bem mais diplomática, fazendo uma ironia sutil, mas colocando que, como outros mutantes podem ver a cura de maneira diferente, no sentido quase de dar a escolha para esse mutante que se vê perseguido a buscar a cura e se sentir normal na sociedade, a vampira vem com exatamente cumprindo e ocupando esse espaço que o Hank já havia comentado com a Tempestade. Para quem não sabe, a vampira é uma mutante que tem o poder de não de roubar, mas no sentido, ela tem um poder de, ao encostar na pele de outro mutante, ela consegue absorver os seus poderes e utilizar eles, o que parece bem interessante de um ponto de vista de ter vários poderes de um mutante muito poderoso. É também um peso e um fardo muito grande, porque ela não consegue encostar nas pessoas que ela quer encostar no sentido de os amigos, o namorado principalmente. Ela não consegue ter essa afetividade corporal como outras pessoas e outros mutantes, inclusive, têm. Então, nós temos aqui o professor Xavier, que complementa a fala do Hank também, falando que sim, que eles podem curar sim a vampira, ou seja, em certo sentido, ele está colocando aqui que o que ela tem, assim como outros mutantes, é de fato uma doença que pode ser curada. E nós temos aqui a Tempestade, que já havia entrado no embate com o Hank, que vai se posicionar novamente. Ela vai colocar, não, professor, eles não podem nos curar. E ela vai dar uma ênfase bem grande no verbo, na questão de they can't cure us. Essa ênfase que ela vai dar é exatamente retomando o que o Orton chamou de doença. A gente consegue ver nitidamente como que essas cenas, essa cena 2 e cena 3, responde diretamente, quase, à fala do Orton no anúncio da cura. A gente tem uma resposta interna de cada personagem a essas propostas. E aí ela continua, você quer saber por quê? Olhando já para a vampira. Porque não há nada para ser curado. Não há nada de errado com você ou com nenhum de nós. Essa cena que ela vai dar esse enfoque aqui, não há nada de errado, novamente, ela está retomando a ideia de doença e combatendo essa ideia de doença. Não, os mutantes não são doentes, eles são diferentes. Então aqui tem uma questão interessante, né, que a gente analisando essa parte verbal, o que vai acontecer? Eu falei da surpresa da vampira e da questão dela vir verbalmente, ela está confirmando a questão da cura, no sentido ela acredita na cura, ela só quer saber se aquilo já é factível, se ela pode ir lá para fazer o procedimento. Como fazer isso visualmente? A câmera consegue fazer essa questão da surpresa por meio de certos artifícios. Aqui no caso, a vampira, além de vir caminhando com certa velocidade e passar pela porta, a câmera que estava filmando os mutantes, aquela câmera lateral que estava filmando o Hank e a Tempestade, vira para a porta e se aproxima com certa velocidade também da vampira. A gente tem um encontro aí da câmera em velocidade com a personagem em velocidade, o que cria uma certa surpresa, um certo choque, porque isso dá uma ideia de que, olha, o embate é feito pelo próprio processo da câmera, se encontrar com velocidade com a personagem. Então essa surpresa da vampira, esse algo novo, essa ênfase que dá muito grande no que ela vai perguntar, que é, eles podem nos curar? Isso vai ser marcado visualmente, assim como da maneira verbal. Inclusive, o vocal They Can Cure Us, o Cure Us, é marcado muito esteticamente. A câmera que estava se aproximando da vampira no momento que ela está vindo,
a personagem para fazer a sua questão, a sua pergunta ao professor Xavier, e a câmera foca nitidamente aqui a personagem em primeiro plano, foca nitidamente na face da personagem, mostrando como que essa pergunta, sobre um ponto de vista mais emotivo, né? Como que essa pergunta está revelando certas questões aliadas à expressão facial que ela está colocando aqui. E esse mesmo tipo de análise, esses mesmos detalhes que eu estou notando, que eu estou mostrando visualmente e pelos efeitos da câmera, também vai acontecer com a fala da Tempestade. Quando ela comenta, eles não podem nos curar, dando a ênfase no cure, a câmera também realiza do mesmo processo. Nós temos a personagem em primeiro plano e o cenário atrás, que era apaziguador, um cenário acadêmico, um cenário mais de debate de ideias, o cenário está em segundo plano. O personagem está em primeiro plano, com o Hank em primeiro plano. Então, o que acontece aqui? Nós temos muito incisivamente mostrado a questão emotiva. E essa questão emotiva está marcada pela fala, pela escolha verbal da personagem, né, que foi colocada para a personagem, da entonação, a entoação feita por ela, assim como o aspecto verbal que vai estar focado nitidamente na questão da expressão facial aqui emotiva da personagem. O próprio Hank, que parecia ter se confortado com o sorriso que ela deu no embate anterior, agora olha com um olhar estupefato e surpreso ao ver a Tempestade reafirmando o mesmo posicionamento novamente. Então nós temos aí agora não só um M1 versus M2, que seria a Tempestade versus Hank, mas ela também vai confrontar não só a ideia do Hank com relação à doença, como a própria ideia da vampira, ou posicionamento da vampira com relação a como ela se vê e como ela vê as próprias relações que ela tem com os outros como anormais. Então nós temos esse embate aí que vai se revelar de maneira verbal, vocal e visual, materializando como cada personagem compreende e responde ao anúncio anterior, ao anúncio da cura. Resposta que envolve não só como eles veem o outro, ou se a gente for pensar que o signo ideológico cura, e os humanos de maneira geral, e como eles se veem nessa relação, claro, entre os três. É dessa maneira que a gente chega no signo ideológico. O signo ideológico aqui, que é a cura, nós vamos ter 3 posicionamentos diferentes de como esse signo vai ser compreendido. A M1 vai defender que não há necessidade de cura, que é a tempestade. O Hank M2 vai defender que deve haver o direito de escolha entre os mutantes, para quem vai se submeter à cura ou não. E a personagem, a vampira, vai defender que há necessidade de cura, especialmente pelo caso dela, e que ela vai atrás da cura. Então nós temos aí um signo ideológico. Veja só, nós estamos diante de, teoricamente, um mesmo grupo, o grupo dos mutantes. Nós temos sim um signo ideológico cura e como ele está sendo enfrentado por esses mutantes. De uma maneira a ser uma cura que deve ser negada, uma cura que deve ser oferecida para quem quer, e uma cura que deve ser combatida de qualquer uma das maneiras. Aqui o Magneto vai se comportar muito nessa questão do combatida e como isso deve ser enfrentado. Por exemplo, até certo ponto o Magneto o posicionamento dele é bem parecido com a Tempestade, porém ele se utiliza dessa cura para conseguir mais aliados mutantes para enfrentar os humanos numa guerra quase aberta. Então, pensando aqui a questão do enunciado, o processo enunciado que eu coloquei como elo na cadeia discursiva, o que significa esse elo? Pensando no filme, enquanto, de fato, ali um enunciado, né, um filme de 2006, um filme que está sendo enunciado em um dado tempo, em um dado local, lançado para um dado público, em um dado contexto, com um dado projeto de dizer, ele não deixa
por mais estético que seja, ou moral que seja, ou religioso que seja, ele nunca deixa de estabelecer essa relação com o mundo da vida, como eu coloquei lá atrás na discussão que a gente fez teórica. O que que acontece? Esse enunciado não deixa de retomar certos, não precisa ser um acontecimento específico, muitas vezes pode ser, mas não precisa ser um acontecimento específico. Muitas vezes ele está ligado à questão do contexto no qual ele está sendo produzido. Por exemplo, eu trago aqui um artigo que o autor Leone vai trazer que caracteriza a homofobia como um ódio explícito, persistente e generalizado. Manifesta-se numa escala de violência desde as agressões verbais subsumidas nos tipos penais contra a honra até os extremados episódios de violência física, consumados com requinte de crueldade. Bom, essa definição de homofobia de 2006 é bem interessante para a gente pensar como que ela não deixa de se encaixar no processo que sofrem os mutantes. Há sim uma comparação aqui que nós podemos fazer com relação a essa homofobia e o processo discriminatório, né, que passa aos mutantes. Poderíamos até acrescentar certas coisas, porque além desse ódio explícito, persistente, generalizado, ele é justificado por um aspecto simplesmente, nesse caso aqui, eu diria biológico. Assim como acontece com o racismo, com pessoas negras, ele se justifica justamente por um único elemento, que é um elemento que diferencia um indivíduo de outro indivíduo. Então, esse processo é bem interessante. A gente vê como que em 2006 havia uma discussão sobre homofobia. Eu trouxe aqui apenas um dos parâmetros de como essa discussão está sendo colocada, como que o filme está sendo enunciado nesse dado contexto, dessas discussões nessa época da sociedade. A gente pode pensar no norte-americano, sim, mas foi um filme que foi lançado em diversos países e com contextos políticos diferentes. Outro ponto que o enunciado, pensando nesse processo dele de o que ele retoma, aqui eu trago um artigo na Atividade et al. Aqui, né? Marcelo Natividade. Com o título Homossexualidade e Gênero, Cura em Perspectivas Pastorais Evangélicas, esse texto é muito bom porque ele faz uma análise de como a cura gay está sendo colocada, principalmente em igrejas evangélicas. Ele faz a análise no Brasil e nos Estados Unidos, como que determinadas perspectivas religiosas entendem, aliadas a todo não só um paradigma típico ou da psicologia, como existem também um grupo de psicólogos cristãos que vão apoiar, como o autor coloca, a cura gay, como uma série de exercícios e de treinamentos que devem ser feitos com as pessoas para que elas retornem ao seu estado normal, que é a heterossexualidade. A gente vê muito nítido aqui o padrão heteronormativo sendo colocado e principalmente aliando não só a religião, mas a psicologia, trazendo esses elementos para se indicar, olha, essa cura é algo bom para ser feito para o indivíduo, não é porque eu apenas creio em uma dada filosofia religiosa na qual aquela filosofia indica que homem e mulher foi feito por uma divindade X. Não, é preciso trazer, atualizar certos discursos, principalmente trazendo elementos do discurso vigente, no caso científico, né? Trazendo elementos do discurso vigente para suportar tais ideias. Não foi diferente do que fizeram os nazistas, não foi diferente do que fizeram a maioria dos genocídios que nós tivemos ao longo da história, sempre se utilizando esse processo de utilizar o discurso vigente, principalmente o discurso com mais poder, para suportar esses dados atos. Do outro lado, o enunciado ele não só retoma algo, como ele também suscita. A análise que a gente fez com relação à linha temporal, como que os discursos respondem ao anúncio, também deve ser pensada com relação ao filme no sentido geral.
Porque eu coloquei aqui o que o enunciado retoma, trazendo coisas do contexto daquela época e como que esse enunciado parece estar em diálogo com esses acontecimentos. O filme também está em diálogo com coisa que foi acontecer depois, ou seja, que ele deixou em aberto. O que eu estou querendo dizer? O enunciado ele nunca finaliza. Ele nunca finaliza completamente. Ele sempre deixa um espaço para que uma resposta venha retomá-lo e lançar um novo questionamento. Bem na ideia que eu havia colocado mais cedo com relação a nós temos a síntese, a antítese, a síntese não, nós temos a tese, a síntese, a tese, a antítese e a síntese. O enunciado ele não pode ser a síntese completamente, ele sempre vai trazer esse elemento que abre para uma nova tese vir ser gerada com uma nova antítese e todo o processo iniciar novamente. Por exemplo, aqui no artigo de 2020, nós vamos ter uma caracterização ou uma discussão relacionando a cura mutante, especificamente desse filme de 2006. Veja bem, o filme de 2006 sendo utilizado como corpus de análise para um artigo de 2020. O que já é um ponto interessante para mostrar como que aquele discurso continua vivo. Então ele vai trazer aqui como que essa cura mutante está relacionada com a cura gay. Inclusive tem um adendo aí, porque dentro do texto, e eu fui procurar o texto original, achei, e li a 2009, página 168, no qual a autora vai fazer uma análise não só no sentido que eu estou fazendo aqui, que Gonçalves atual também faz, ela vai fazer um acréscimo bem interessante e extremamente problematizador. Ela vai colocar no modelo social, o problema não é físico. A sociedade cria deficiência colocando rótulos, afirmando e limitando as opções para algumas pessoas. De acordo com essa premissa, a sociedade civil na qual vivem os deficientes mutantes é culpada pela dificuldade que eles enfrentam. No modelo médico, a deficiência ou o fato de ser mutante é vista como uma condição indesejável e dolorosa que precisa ser consertada. O disease o corrompimento das células saudáveis, como disse o Warren. E ela continua: a medicina e a ciência podem proporcionar curas e assim possibilitar que as pessoas deficientes e os mutantes desfrutem todas as liberdades que as pessoas normais têm, assim como proposta pelos psicólogos cristãos, como eu trouxe no texto anterior. E essa ideia que ela vai trazer do colocar rótulos é exatamente a pegada que vai Hopkins, trazendo essa discussão acerca do normal e anormal. Esse autor Hopkins, que faz essa análise mais geral, analisando o discurso mutante, ou essa cura dos mutantes com o estabelecimento de um normal e um anormal, e o embate entre os dois, ele vai retomar nada mais que a discussão do Howard Becker, que é o conceito de outsider, no qual o autor vai trazer, por alguns conhecido também, né, como o pai da teoria. Em inglês é chamado labeling, em português seria a rotulação ou a etiquetação. O Becker vai trazer como que a sociedade não só estipula o que é normal e o que não é normal, o que está dentro e o que está fora, naquela dada conjuntura, daquela dada prática, mas ao criar o que está dentro e o que está fora, ela também cria mecanismos que dificultam as pessoas que estão fora de se tornarem pessoas dentro. Então ele vai trazer um ponto bem interessante, ele vai citar alguns exemplos que envolvem o uso da marihuana para fins medicinais e como que determinadas rotulações criam certos impasses para formas de se viver no mundo diferentes do que a maioria das pessoas faz. E esse tipo de rotulação acaba colocando essas pessoas em uma posição de difícil convívio social, seja com outras pessoas, seja com os próprios fiscais da lei. Se a gente for pensar aqui as instituições como a polícia e o judiciário. Outra coisa importante, esse filme lançado em 2006, é preciso retomar que naquele contexto os Estados Unidos estavam sob o governo de George W. Bush, um presidente
muito conservador e que chegou a lançar projetos para o Congresso que envolviam, por exemplo, a caracterização de casamento como a união de pessoas de sexo oposto. Por que que ele precisava fazer isso? Porque até então, no regimento norte-americano, né, a, a, a união de pessoas de sexo, sem ter essa caracterização de união de pessoas de sexo oposto como casamento, significava que pessoas de mesmo sexo, ou pessoas, como a gente pode colocar dois homens, duas mulheres, ou duas pessoas trans, poderiam se casar e gozar dos mesmos privilégios dos casais normais. Quais seriam esses privilégios? Acesso à aposentadoria, fundo de pensão, entre outros direitos que envolvem essa união matrimonial. Então, nós temos para concluir, né, a construção do signo ideológico cura se realiza com base na tridimensionalidade dos enunciados, constituindo os lugares axiológicos nos e pelos quais os sujeitos se embatem e produzem sentido. A partir da premissa relacional bakhtiniana entre arte e vida, podemos dizer que a polêmica geradora do filme abarca diversas lutas existentes no mundo da vida, como a discriminação contra surdos, que nós trouxemos com a questão do Ilia, 2009, gays ou qualquer indivíduo considerado normal ou desviante, se a gente for partir para a noção que traz o Becker. Tais sujeitos do mundo da vida são refletidos e retratados no filme, o que produz novos sentidos e deslocamentos. Destacamos, por fim, que o filme, enquanto material rico para debate de lutas sociais, também não deixa de trazer um determinado ponto de vista acerca dessas, como vimos na análise. A forma como foi construído esteticamente, verbo, voco, visualmente, o humano Warrington e os mutantes, principalmente os embates entre os mutantes aqui que eu trouxe, não são inocentes. Tais escolhas não foram feitas aleatoriamente. Há sim um projeto de dizer que não deixa de, por esse processo de reflexo e refração, trazer um certo entendimento da equipe autoral do filme, principalmente dos executivos por trás do filme que estavam preocupados com a questão de se ia vender ou não, desses personagens, ou seja, retratar esses personagens de uma dada maneira sobre aquele contexto e aquela polêmica que estava ali. Logo, o filme apresenta-se diante da atual sociedade audiovisual como um ponto de partida na geração de debates e discussões sobre os atuais crimes de discriminação, que acontecem nas suas mais diversas manifestações. Como nós vemos todos os dias aí, casos de discriminação, discriminação pode até parecer uma palavra fraca, mas de violência mesmo, contra negros, contra gays, contra pessoas trans, contra pessoas que não são encaixadas por um motivo extremamente ignorante e preconceituoso no que é chamado de normal. Um normal que é considerado machista, branco, patriarcal, e que visa manter certas relações de poder com os outros grupos que que não têm essas características. Então, aqui, como considerações finais, eu trago esses trabalhos que fazem uma reflexão sobre o filme, principalmente trazendo aqui questões extras que não estão na minha análise, mas que ficariam extremamente interessantes para um trabalho mais profundo sobre o tema. O primeiro deles, o tratamento dos mutantes como alegoria. Acho que cheguei a comentar a questão da alegoria na hora que eu fui falar do discurso. Tratamento aos mutantes como alegoria da patologização de sujeitos de gêneros não inteligíveis, uma leitura a partir das HQs do X-Men. O segundo texto, a multimodalidade e o discurso pela igualdade social em X-Men. E o terceiro, escola, gênero e abjeção, desdobramentos a partir da alegoria da animação X-Men Evolution. Esse terceiro é bem interessante porque já vemos aqui uma relação de pensar como não só esse filme, mas também uma série de animação pode e tem desdobramentos para a gente pensar a relação escola,
escola, gênero, inclusive a abjeção aqui, o termo utilizado pelos autores, para ver como que esse filme não deixa, como eu coloquei, essa obra estética não deixa de trazer relações refletidas e retratadas, é claro, com o mundo da vida. Os trabalhos abaixo são ligados especificamente às histórias em quadrinhos, como eu coloquei lá atrás, com a criação dos X-Men e a relação com os direitos civis. Esses textos são importantes porque eles também fazem essa relação e eles servem para compreensão de como esses filmes, principalmente aí dos inícios dos anos 2000 até aqui, vão fazendo adaptações ou readaptações das histórias em quadrinhos e mostrando como que certas coisas que não estavam lá nas histórias em quadrinhos hoje conseguem aparecer sobre outro ponto de vista, sobre outra perspectiva, sobre outro contexto. Então, o primeiro é trabalhar a inclusão social em sala de aula através das HQs da série X-Men. Segundo, X-Men é a dimensão do preconceito nas histórias em quadrinhos. E o terceiro, a metáfora em X-Men. Então, são trabalhos que buscam entender e fazer essa relação entre arte e vida a partir das histórias em quadrinhos do X-Men, assim como os de cima buscam fazer isso através dos filmes. As referências bibliográficas que eu utilizei foram essas. E, então eu digo meu muito obrigado e boa noite.